Mais um episódio do podcast Cada Investidor Uma História. Eu sou Emília Santos e hoje eu estou aqui com Luiz Fernando Coelho, diretor comercial da Lifetime Investimentos, com uma experiência, uma trajetória de mais de 30 anos no mercado financeiro. E nós vamos falar sobre gestão patrimonial. Luiz, me fala um pouquinho de você, da sua trajetória. Oi, Emília, boa tarde. Queria primeiro agradecer você ter me convidado para vir aqui falar um pouquinho, contar um pouquinho das minhas histórias. Espero que sejam boas e que seja muito bom para todo mundo que vai escutar. Bom, minha trajetória ela é engraçada porque ela começa por um incidente. Eu vim parar no mercado financeiro de uma forma meio inusitada, porque, na verdade, quando eu estudei minha vida inteira para ser médico. Aí um belo dia um amigo meu falou que eu não devia ser médico, que eu tinha muita facilidade para falar, para me expressar, que eu devia ser diplomata. E aí passou um tempo e eu fiquei com aquilo na cabeça, e fui morar nos Estados Unidos. E falei, cara, não vou fazer medicina, vou fazer carreira diplomática. Aí voltei, eu sou filho caçula, meu pai perguntou, era um ano de vestibular. Falou assim, bom, e aí, você já se inscreveu no vestibular? Eu falei, não, pai, por quê? Não, porque eu não vou ser médico. Ele falou, você vai ser o quê? Eu falei, não faço a menor ideia. Eu vou fazer carreira diplomática, mas fora isso, eu não faço a menor ideia. Aí veio aquela comoção em casa. E na época, no meu colégio, tinha uma série de palestras. E eu, sem saber, meu pai me pressionando. E um dia, uma dessas palestras, o cara falou assim, poxa, para quem quer fazer carreira diplomática, economia na PUC é a melhor coisa que tem. Eu falei, opa, tá aí, tá resolvido o meu problema. Cheguei em casa à noite, falei pro meu pai, que ficou muito feliz, fui fazer economia na PUC. Você precisava fazer 2 anos. Mas eu não estava muito animado com a faculdade, não, para ser muito franco, porque eu queria outra, né? E aí eu tava período meio assim, aí meu irmão me arrumou um estágio num banco. E eu nunca tinha trabalhado na vida, não sabia nem o que era isso. Fui pro banco. E o cara perguntou, o que você sabe fazer? Eu falei, nada. Ele chegou, falou, tá bom. Aí começou lá a ver, pô, tá bom. Então, e eu era bom de matemática, realmente sempre fui bom de matemática. Então, naquela época, 1984, 85, eu fui pro departamento técnico de Open. Só que, no início de 86, veio para um cruzado. E acabou o Open Market. Só que eu continuava bom em matemática. E aí me mandaram para mesa de renda variável, para aplicar a matemática financeira, os conceitos no mercado de ações, opções, etc. E foi aí que eu comecei. E eu comecei a tomar gosto pelo negócio. É muito legal. Então, fiz lá toda a trajetória, departamento técnico, bolsa, operar, trabalhar com os outros. Depois comecei a falar com clientes institucionais, etc. Aí fui me aculturando, fui melhorando. E aí passei a cuidar da parte das carteiras administradas na época, já como gestor de renda variável. Depois eu fui trabalhar com a gestão de tesouraria. E aí fiquei durante muitos anos fazendo isso. Mas sempre aí já tinha uma visão mais comercial, e aí as coisas foram evoluindo um pouquinho. E aí eu mudei a primeira vez. Aí eu saí efetivamente da ponta do mercado financeiro, do dia a dia, e eu fui trabalhar numa seguradora. E aí eu fui ver um outro lado da questão, que era esse investimento de longo prazo, que era um pouco mais de como isso era feito para a empresa, para a pessoa. E isso me trouxe a possibilidade de começar isso. Aí já estamos falando aqui já 2000 e pouquinho. Uhum. Eu comecei a ter muito contato com alguns family offices. Na época eram mais single family offices. E comecei a achar aquilo interessante, que você conseguia unir dentro desse conceito várias questões muito diferentes, desde da aplicação em si até o que você faria com esse dinheiro, o que era o futuro. E aí, em 2012 eu resolvi sair do emprego formal, etc. Voltei de São Paulo e eu resolvi que eu queria ter o meu family office. Então, eu já tinha uma carteira de clientes na época, mais voltada para planos de previdência. E comecei a desenvolver esse trabalho junto com eles. E eles foram me apresentando outros clientes. E aí
Então, chegamos a 2025, é mais ou menos isso. O que começa com um acidente acaba de uma maneira muito, muito legal e hoje em dia eu sou apaixonado por isso e não me vejo fazendo outra coisa, não sendo cuidar das pessoas dessa forma. E nesse processo todo, em que momento que a Lifetime ela entra na sua vida? Como é que foi isso aí? Aí é outra história engraçada. Então, assim, vamos lá. Eu estava desenvolvendo todo lá meu trabalho, eu tinha minha empresa. E um belo dia, por uma demanda dos clientes, eles começaram um cliente específico, ele me cobrou algo muito, muito interessante. Ele falou, cara, você fala para mim há muitos anos sobre investimento de longo prazo, sobre sucessão, sobre legado. E ele falou assim mesmo, acontece que você descer hoje na rua e for atropelado, ou você tiver um infarto e morrer, todo o investimento que eu tenho em você, isso foi uma coisa que me marcou muito, é o investimento em você, não é com você. Todo o investimento que eu fiz em você nos últimos 20 anos vai virar pó. E eu te pergunto, qual é o teu legado? Qual é o seu plano de longo prazo? E nesse dia eu descobri que eu não tinha nenhum. Essa história começou com um questionamento de um cliente, com a provocação de um cliente. E eu falei, cara, realmente eu não tenho projeto. A minha empresa sou eu, só, e ele tem toda a razão. E eu cheguei para ele e falei assim, você desculpa, eu não tenho como te responder isso agora, mas me dá um tempo que eu vou te apresentar um projeto de longo prazo. E aí eu comecei a desenvolver um projeto de expansão da minha empresa, que basicamente era só comigo, para que eu pudesse melhorar a minha entrega, que eu tivesse mais coisas a deixar e que eu conseguisse gerar um tipo de sucessão. Alguém que pudesse, em algum momento, mais para frente, algum dia, e eu ter uma empresa ao invés de ser só uma pessoa que gerenciava recursos de terceiros. E todo esse processo de expansão ele não é um processo muito simples. Tá? A gente acha que mas a gente demanda tempo, a gente demanda investimento, a gente demanda achar pessoas que pensem como a gente pensa. E eu comecei esse projeto e as coisas não andavam muito da forma como eu imaginava que poderiam andar. Aí um dia eu liguei lá no BTG e falei assim, pô, me arruma uma empresa dessa de vocês, parecido, uma grande, como eu, que cuida mais do público de private, etc., que eu quero entender como é o que na estrutura deles eu posso aproveitar para mim, que era pequenininha, mas para crescer da maneira responsável. E eu fui parar lá na Lifetime. Aí fui parar lá na Lifetime com um sujeito chamado Pedro Chaves, que nós dois conhecemos muito bem. Verdade. E ele começou a abrir toda a empresa, como é que era o funcionamento, como é que aquilo acontecia, etc. E a gente foi trocando bastante. E uma hora eu brinco com ele, que eu acho que ele cansou de me falar tantas coisas bacanas, bonitas, grandes. Eu falo pra ele, você cansou de me humilhar. E aí, você veio perguntar pra mim, sabe aquela coisa do pai com a criança? Oi, filhinho, como é que é? Você é bonitinho, você. Ah, sim, quantos vocês são lá? Somos tantos. Aí o marido perguntou, mas quantos vocês têm sob gestão? Aí eu falei o número, que era um número interessante. Ele falou, mas são quantos bankers? Eu fiz assim pra ele, 1. Ele, só 1? Só você? Eu falei, só eu. Aí ele sentou. Aí eu brinco com ele. Falei, cansou de me humilhar. Agora você viu que eu falei alguma coisinha. Minha vez. Então, vai ter a volta. E a gente começou a conversar muito sobre isso. Da dificuldade que você tem de ter pessoas que encarem essa nossa profissão da mesma forma. Que é o quê? Você tem um olhar para o cliente, você tem um olhar de como você faz isso mais e melhor. Como você pode fazer esse seu trabalho de uma maneira muito ética, transparente. E, obviamente, ninguém trabalha como uma empresa beneficente. E como você pode fazer isso ganhando seu dinheiro honestamente, sem grandes problemas. E a gente viu que, no final, entre a Appia, que era a minha empresa, e a Lifetime, a gente tinha muito mais pontos em comum do que as divergências de curtíssimo prazo. E, a partir daí, a gente começou a pensar se tinha como. A gente começou a namorar um pouquinho. A gente namorou, noivou e casou muito rápido. Então, uns 3 meses, eu já estava completamente dentro da Lifetime. E já acabei de fazer 3 anos lá. E eu acho que é uma história, assim, muito legal.
de crescimento mútuo, de aproveitamento de ideia. E é exatamente isso. A gente nunca deixou de ter a conexão. O que nos uniu lá atrás é a mesma coisa que nos traz até hoje. Mesmo no mercado difícil, mesmo no mercado mais disputado e com as dificuldades que a gente tem acompanhado. É assim, a Lifetime entrou na minha vida mais uma vez dessa forma acidental, diria eu. Mas foi bem bom, muito bom. Legal. E assim, vamos falar mais de termos práticos, né? Como é que é ali o dia a dia na Lifetime? O que você enxerga como diferencial na empresa que você escolheu para ser sua parceira em relação ao mercado da Lifetime, que é o mercado do segmento private? Essa parte, o início, o propósito. Empresas sem propósito, elas podem até ter um ótimo desempenho, mas elas não são empresas longevas. Se você for olhar todas as grandes empresas do Brasil com mais de 100 anos, todas elas nasceram com um propósito específico. E eu acredito muito nisso. Então, agora, obviamente, para você ter essa relação, você tem que os propósitos têm que coincidir, né? É igual casamento. Os propósitos têm que coincidir. Eu acho que essa é a questão. A gente hoje, nós na Lifetime, nós possuímos valores, e esses valores são inegociáveis. Esses valores são os que nos impulsionam para frente. É isso que é o grande driver da empresa para crescer nos últimos 3 anos a uma velocidade muito grande, porque a gente preserva o padrão de excelência, a gente preserva o valor inicial, que é administrar o recurso, ajudar o cliente, segundo a ótica dele. A gente mantém o padrão de ética, transparência. Eu acho que são essas as coisas todas que fazem a gente conseguir desenvolver esse trabalho há tanto tempo e de forma tão bacana. É interessante quando, aí falando um pouquinho da minha parte, né? Quando eu saí de um banco de varejo para migrar para a Lifetime, uma das coisas que mais me chamou a atenção com o Pedro Chaves foi a questão do propósito da empresa, né? Desse propósito, desse objetivo de ser parceiro do cliente ao longo da vida, né? De estar ali próximo, de um atendimento consultivo. Assim, me fala um pouquinho, do seu ponto de vista, qual a principal diferença do nosso modelo de atendimento para o modelo tradicional que ainda existe no mercado de varejo? Vamos lá. Primeiro, a gente tem um modelo. Já é uma diferença. As pessoas, eu não vejo muito isso, essa preocupação. E o nosso modelo ele é dividido. Você tem um momento da prospecção, que é onde você vai identificar o cliente, você vai trazer o cliente para dentro de casa e você vai fazer as perguntas necessárias para você poder desenvolver, primeiro, uma proposta, uma ideia. Você tem que escutar, o que você falou, consultivo. Você escuta, digere e depois você volta para ele com uma ideia inicial do que você deve fazer. No segundo momento, essa primeira parte acabou, você tem que implementar aquele plano. Então, você também tem uma outra questão que você precisa ter muito modelo e processo para fazer essa implementação. E, por fim, depois que isso tudo acontece, o que você tem que fazer? Você tem que cuidar daquela relação. E dentro do nosso modelo, a régua de relacionamento com o cliente, ela tem um padrão e ela tem que ser preservada. Porque é o outro problema. Muitas empresas, você traz o cliente, você coloca ele dentro de casa, você faz esse primeiro movimento e depois essa relação ela vai se perdendo ao longo do tempo. E todo mundo muda, tudo muda. As condições econômicas mudam, as condições familiares mudam, as condições de saúde mudam. E isso, se você não estiver muito próximo desse teu cliente sempre, você não consegue identificar essas mudanças e até trazer ele para a mesa de novo para refazer o plano de voo inicial. Sim, entendeu?
Sim, a vida é feita de ciclos, né? E esses ciclos de tempos em tempos mudam. Os objetivos do cliente, o perfil do cliente. No dia a dia, às vezes a gente percebe que o cliente muda de perfil, né? Numa hora ele está mais agressivo, na outra hora ele fica mais conservador. Mais com medo, claro. Sim, sim. Ainda mais no Brasil, né? E as nossas reuniões constantes, as reuniões de acompanhamento com os clientes, elas permitem com que nós possamos sugerir mudanças de rota ao longo do caminho. Né? De acordo com a visão dele. Sim. Que continua sendo o propósito inicial. É verdade. E assim, e sobre o parceiro estratégico da empresa, o BTG, você o que você enxerga assim, que a estrutura do BTG traz para a gente enquanto empresa? Bom, o BTG tem uma história de mais de 40 anos, que eu conheço também muito bem. E o que acontece? Então vamos lá, a primeira coisa é isso. Uma empresa que está há 40 anos existindo no mercado de uma forma que já é uma diferenciação. O BTG não é uma empresa familiar. Os primeiros sócios do BTG, os sócios fundadores do BTG, não estão lá mais hoje. E outros sócios, já no meio dessa história de 40 anos, foram sócios relevantes, e hoje a gente tem outros sócios, e obviamente todo mundo sabe o André Esteves como sócio de relevância principal. O BTG é o maior banco de investimento da América Latina. O BTG ele tem, para mim, uma visão que é uma visão muito moderna sempre. Uma questão da meritocracia. Eu acho que isso é muito importante. Então, ele está à nossa disposição para tudo que a gente precisa. E, além de parceiro estratégico, na verdade, é mais do que isso, né? O BTG é um sócio da Lifetime em 49%. Então, se a gente vê valor no BTG, eles veem muito valor na gente também, com certeza que eles fizeram esse investimento lá atrás, em 2020. Então, assim, não tem como a gente não crescer com uma parceria muito forte. O mercado é um mercado muito concorrido, é um mercado muito grande, pesado, com vários players de valor. E para você se tornar um player de valor nesse mercado, você tem que ter gente boa do seu lado. Então, além das pessoas que a gente tem na Lifetime, eu acredito, tenho plena consciência que a nossa parceria com o BTG é também muito importante para fazer esse crescimento que a gente espera e ter nossa posição no nosso mercado de destaque, de competência, reconhecida não só pelo próprio BTG, como pelos clientes. Eu acho que isso é muito importante. Verdade. 30 anos de estrada, 30 anos de história. Tá me entregando já. Um pouquinho mais do que isso, até, mas tudo bem. E nesse tempo todo ouvindo famílias, você vivenciou diversas crises, diversas mudanças de planos econômicos, muitas conquistas, muitas mudanças. Mas nesse tempo todo, você tem alguma história marcante que te trouxe muito aprendizado, alguma coisa assim que seja relevante? Muitas. Você tem que escolher uma. Não, mas não vou escolher uma, eu vou escolher um apanhado delas. Na verdade, eu estava, essa semana, eu estava com o filho de um cliente de muitos anos. Um jovem rapaz. Ao invés de estar de férias, resolveu ficar uns dias para falar do mercado. E eu estava falando para ele, falei, cara, vou te dar um conselho. Apesar de todo mundo falar que se fosse bom a gente vendia, não dava, mas eu dou de graça, não tem problema não. Todas as histórias, você falou, muitas crises, muitos problemas, um Brasil que nunca foi um país fácil, não é, que vai continuar não sendo. Então, o que eu poderia falar? As duas coisas que eu gostaria, assim, que eu sempre falo para os clientes. Primeiro, ganhar e perder dinheiro é uma coisa, no dia a dia, é uma coisa que acontece. O mercado sobe, o mercado desce. Então, a taxa de juros abre, cai, o dólar sobe, né? Isso não é um problema. Aonde as pessoas perdem dinheiro, para começar? Então, a primeira coisa é o seguinte. As pessoas perdem dinheiro, invariavelmente, quando elas tomam um risco maior do que elas deveriam ter tomado. Tá bom, Luiz, mas como é que você mede o risco? Era a minha pergunta. Então pronto, já vou. Como é que você mede o risco?
Primeiro, e quando isso acontece? Primeiro, quando a pessoa não entende aquilo que você está falando, ou alguém falou, e não quer perguntar. Porque não quer parecer, talvez não tão inteligente, então acha que entendeu, às vezes nem acha, e simplesmente aceita algo que, se ela não entender bem, ela amanhã pode se surpreender com o resultado. Porque, como eu falei, o mercado oscila todo dia. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. Você tomar um risco que você desconheceu. Mas se você conhecer e entender o risco, é você tomar um risco maior do que você poderia. E isso não tem nenhum assessor que consegue fazer isso pelo cliente. A gente pode até entender, eu posso até olhar e falar, você pode tomar mais risco que você está tomando ou menos risco que você está tomando, mas a decisão final é do cliente. Então, perder dinheiro efetivamente, em resumo, é quando você tem as duas condições ou uma delas duas. Aí a pessoa se desespera quando o mercado vai contra e, por conseguinte, ela acaba zerando aquela posição muito mais por medo do que por qualquer outra coisa. E a segunda, que a gente vê todo dia, desde o Brasil colônia, que a gente vê essa mesma coisa. Você nunca vai poder ter, quando se fizer um investimento, 3 coisas ao mesmo tempo: segurança, rentabilidade e liquidez. E recentemente a gente tem visto em alguns mercados mais novos exemplos cotidianos de pessoas que entraram aí você pode chamar de pirâmide, de esquema, o que for. Mas por quê? Porque elas desprezaram essa regra básica de investimento. Sim. Escutaram falar que você tem um investimento que rende absolutamente algo desproporcional ao que acontece no dia a dia, com uma liquidez gigantesca. Não, pede o dinheiro que 2 dias está na sua conta, 1 dia. E a terceira, não, mas é super seguro. Vou dar esse conselho. Se você escutar alguém falar essas 3 coisas, vai embora, porque não vai dar certo. É verdade. Eu falo com as pessoas o seguinte, olha só, tudo que foge muito do CDI não é seguro, não tem segurança. Eu não né? vou nem te falar do CDI, é mais do que o CDI, o que foge do bom senso. Também, verdade. Entendeu? Não foge do bom senso. Você tem tudo... 5% ao mês garantido com liquidez imediata. E você vai numa operação, uma aplicação ruim, ela dá 1%. Como é que você ganha 5 vezes mais do que algo que não tem, você sabe que é seguro, e a pessoa... Como é que você faz isso e a pessoa falar para você que aquilo é seguro, que aquilo é normal? Não, não é normal. Se fosse normal, todo mundo fazia, todo mundo ficava rico. E não é. Construção de patrimônio, vamos lá, eram 2, vou dar o terceiro. Construção de patrimônio não é corrida rasa, não são 100 metros rasos, é uma maratona. E para todo mundo que já correu uma maratona, para todo mundo que corre, tem hora que você quer parar, tem hora que você não quer mais, tem hora que dói o pé, dói a cabeça, dói o ombro. E é assim, entendeu? E tem hora que você está ótimo, aí você corre mais, corre menos. Então é isso que eu acho que é o conjunto das coisas. E isso tudo que eu estou falando para você são diversas histórias que já aconteceram ao longo do tempo. Umas engraçadas, legais, etc. E outras tristes. De pessoas que pegaram seu patrimônio, acreditaram num negócio desse e perderam um valor, às vezes o patrimônio inteiro, em virtude dessa questão da pessoa contrariar o bom senso. Tá? Eu acho que esse que é o ponto. Uma questão que a gente vê muito no dia a dia e que é um diferencial é que assim, a gente tem um papel muito importante na educação financeira das pessoas, né? E esse acompanhamento mais próximo que nós temos de estar ali, conseguir estar junto do cliente, ele acaba que ao longo do tempo, na minha visão, ele traz mais segurança para as pessoas, porque elas começam a entender de verdade
o racional da carteira de investimento delas, o porquê que está diversificado, o porquê que foi dividido daquela forma. E eu falo muito com o cliente que, no final das contas, ele que montou a carteira a partir das conversas que a gente tem, né? Porque são horas e horas de perguntas, de anamnese, para você conseguir tangibilizar e estruturar dentro da gestão de patrimônio do cliente aquilo que ele está falando para você, só que de outras formas. Porque, no final, tudo que a gente faz tem o objetivo do cliente, que o dinheiro é o caminho, né? Então, quando a gente pergunta para o cliente, mas o que você quer? O cliente não fala para mim, eu quero que a minha carteira renda 150% do CDI. Ele fala assim, eu quero me aposentar e passar 6 meses fazendo uma viagem pelo mundo. Quero mandar meu filho estudar no exterior. É o propósito. É o propósito. É o propósito de longo prazo dele. Você tem que chegar ali e falar, olha, isso aí que você está fazendo, com o que você tem hoje, é possível, não é possível. Tem uma outra questão, às vezes, quando você falou, o cliente fala, quero 150 do CDI, mas eu sou conservador. Todo cliente que eu atendi na minha vida, eu não me lembro de ter nenhum que tenha falado assim, eu sou agressivo mesmo, eu quero ir pro jogo, quero... Não, todo mundo fala, sou conservador. Aí tá bom. Aí você começa a conversar. Aí daqui a pouco ele te dá a carteira dele. Aí você vira para ele e fala assim, você tem um título aqui que vai vencer daqui a 15 anos. Você sabia que esse título oscila mais que uma ação? Não é possível. É possível. Você vai e mostra. Então, a nossa função, muitas das vezes, ela passa por um esclarecimento das coisas. Sabe? É a mesma coisa. Todo mundo tem um amigo metido a médico. Todo mundo. Você chega e vai, tu tem uma dor no joelho, você tá com tendinite, não sei o que. Cara, você é médico? Não, você é nem farmacêutico. O cara é presidente de empresa. Tá bom, mas agora você virou especialista de ortopedia. Então, assim, a gente conversa com as pessoas, a gente sabe. Também tem aquela história da mesa do clube, né? Vai na mesa do clube, você senta... Cara, só tem ganhador. Eu nunca vi ninguém chegar na mesa do clube, a menos eu, chegar e falar, cara, perdi dinheiro essa semana, meu Deus do céu, comprei o papel, caiu, não sei o que, deu errado. Não, mas todo mundo fala... Porque as pessoas tendem a valorizar aquilo que elas fizeram corretos e tendem a esquecer aquilo que elas não fizeram de maneira tão correta. E isso tudo é a questão do profissional. Por isso que é tão importante as pessoas terem um profissional de investimento do lado. Não tem aquela propaganda? Vai fazer um contrato? Consulte seu advogado. Vai tomar esse remédio? Consulte um médico. Por que as pessoas acham que dinheiro não é a mesma coisa? Por quê? Porque a pessoa tem um conhecimento empírico daquilo, lê o jornal. E muitas das vezes o nosso maior trabalho é proteger as pessoas delas mesmas. Verdade. Porque o mercado oscila, o mercado vai acontecer, as pessoas têm medo. Desculpa, eu tenho medo também. Sempre. Na hora que a coisa ali, eu me lembro bem ali no meio da pandemia, naquele negócio, circuit break pra lá, pra cá, não sei o quê. Olhava, aí eu ligava pros clientes e falava assim, ó, tá lá, a bolsa, nem me lembro, saiu de 90 mil pontos, acho que chegou a bater 50 mil. Aí Vale do Rio Doce, não me lembro do preço, mas era tudo barato. Derreteu. Tudo barato, tudo não sei o quê. E eu falava pro cara, eu já tô no meu limite, porque quem tava com espaço eu já tinha comprado e o mercado caiu mais. Aí eu falava assim pra ele, cara, tá muito barato. Mas isso aqui agora chama call de dono. Só o dono do dinheiro pode fazer. Eu já cheguei no meu limite. O limite que você me deu de risco que eu poderia correr para você, eu já tomei. Só que agora caiu mais 20%. Isso em 2008? Não, isso em 2020. Ou agora na pandemia. Agora na pandemia. Tá. Aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, isso é call de dono. Eu não posso pegar seu dinheiro porque eu acho isso, que agora é acho, né? Ninguém sabia nada, porque eu tenho que saber. Não, isso é call de dono. O que você acha? Vale a pena a gente arriscar isso aqui? Vale. Alguns quiseram. Se deram bem. Outros não. E eu respeito. Sim. Porque naquele momento ninguém sabia de nada. Ninguém sabia do que ia acontecer no dia seguinte.
Aí tinha uma camiseta que eu vi depois. Eu resisti a 3 circuit breakers eu vi essa camiseta. Eu acho maravilhoso. Porque é isso. Sobrevivi. Sobrevivi. Mas teve circuit breaker em 2008 também. É. Entendeu? Então, assim, a vida você vai se moldando. Por que as pessoas não perderam dinheiro? Pelo menos comigo. Naquele momento. Ou não tiveram essa sensação. Porque estava todo mundo alinhado e todo mundo ajustado ao que ela podia fazer. Sim. Tanto em 2008 quanto em 2020, a gente teve um processo estressante com os clientes de literalmente segurá-los, de não cometer aquele erro básico de vender na baixa. E comprar na alta. Né? É isso. Então, assim, as pessoas ligavam desesperadas e aí você tinha todo aquele papel de calma, né? E aí você tinha que lembrar qual era a empresa, qual era o papel, de que era um movimento atípico, de que ia passar, de que ia haver uma solução. Na pandemia, eu lembro que chegou uma época que eu virei para o cliente e falei, olha, na atual situação, a última coisa que a gente tem que se preocupar nesse momento é com o dinheiro, que a gente tem que sobreviver para poder usar ele. Até para usar vai ter que sobreviver. Mas é isso. Mas essa questão, no final do dia, é isso. Por isso que eu estava te falando. São várias histórias. A gente começa a puxar, fala de pandemia, 2008, etc. O que mais estressa o mercado financeiro? A incerteza. Isso é a pior coisa para nós. Porque se você tem uma posição que tudo vai piorar, tá bom. Você toma uma posição em virtude disso. Zero que não vai ser pior, tá bom. Se você tem uma ideia ou uma convicção que vai melhorar, você também consegue fazer um movimento. Sim. E quando você não sabe o que vai acontecer? Isso, para o mercado financeiro, sempre foi e será a pior situação que tem. É muito pior pelo fato em si. Então, a gente viveu isso e vai continuar vivendo. Estamos entrando em 2026, tem eleição ano que vem. Quem vai ganhar? Fulano, Beltrano. Se ganhar, quem ganhar, o que vai fazer? Isso vai mudar? Não. Quem ganhar, quem perder, depois de quem ganhar, você vai falar, e quem ganhou? Vai fazer o que prometeu? Não vai fazer? Vai conseguir? Porque... Então, assim, são sempre incertezas. Só que em momento você tem incertezas mais agudas do que em outras. E isso é que prejudica o mercado. Então, assim, no momento, vendo hoje, ontem a gente assistiu uma palestra do diretor do Banco Central e várias pessoas que você fala que são pessoas de relevância, que têm dado opiniões, é tudo muito em função disso. Como é que eu me posiciono? Eu tenho que me posicionar daqui para o próximo ciclo, dado as condições que a gente vê hoje, de uma maneira que eu consiga, respeitando o limite de risco do cliente, maximizar aquele recurso. Por isso que eu volto a dizer que é uma maratona. Sim. E aí isso me leva à minha próxima pergunta. Construir patrimônio de verdade ao longo dos anos, ganho real, tem algum ponto focal, alguma questão, na sua visão, que seja mais importante, que o investidor precise observar? Várias. Primeiro, guardar mais do que gasta, né? É só para começar. Você ganha 100, gasta 120, você não vai acumular patrimônio nunca. Então, primeiro é isso. Mas depois, o que acontece? Como é que você... Eu tenho uma coisa muito simples, vamos tentar. A vida, que você falou no início, são ciclos, né? Então, você começa a trabalhar, aquele primeiro ciclo você ganha menos do que você precisa. Você trabalha. Aí, uma hora, você ganha o que você precisa. Aí, você é promovido, você ainda está jovem, aí você ganha mais do que você precisa. Esse é o teu primeiro momento de poupança. Sim. Invariavelmente, você melhora teu nível de gasto, mas vamos colocar assim, você casa. Aí você casa, você tem outro perfil. Aí você volta para aquele padrão
de talvez não sobrar tanto como sobrava. E você tem filho, certamente você vai usar o dinheiro que você gastou, porque você vai ganhar menos do que aquela nova situação. Você trabalha, aí você gera um novo ciclo. Quando você chega a uma determinada idade, uma determinada maturidade, você passa a ganhar mais do que você ganha. Poupa novamente. E assim você vai ao longo do tempo. Filhos assim crescem. Filho cresce, sai de casa, etc. Então, você tem esse primeiro momento. Essa é a primeira construção de patrimônio. Passando o tempo, eu vou te dizer que é o seguinte, sabe qual é a maior construção de patrimônio? É o legado que você deixa para os teus sucessores. Meu pai me falava uma coisa muito simples. Falava, meu filho, não sei se vai ter dinheiro para você de herança, mas eu vou te dar uma coisa, uma única coisa que ninguém nunca vai te tomar, que é conhecimento. Então, isso, eu não precisava explicar nada. Pai, quero estudar, como eu falei, quero estudar nos Estados Unidos. Foi um amigo meu que falou que estava indo, eu fui com ele, cheguei em casa à noite, pai, quero estudar nos Estados Unidos, agora na virada do ano. Ele falou, tá bom. Entendeu? Agora, chegava para ele e falava assim, não, eu quero trocar de carro por um... Putz, era um outro problema. Então, esse legado, tem o legado financeiro, ok, mas dinheiro é uma coisa efêmera. Dinheiro, às vezes, ele passa por N razões. O conhecimento, não. O valor que você dá para os teus filhos, o valor que você coloca para a sua família, que era um ponto, você falou, a construção de patrimônio. Hoje, eu dou muito valor a isso. Meus clientes, todos já estão com filhos grandes, etc. E você vê essa construção de valor na família. Como eu estou dizendo, um rapaz ontem podia estar de férias, já estava de férias. Ao invés disso, ele ficou 16 horas em 2 dias comigo, aprendendo um bando de coisa. E agora ele vai para as férias dele, mas ele já fez alguma coisa boa no meio do caminho. Eu acho que esse é um ponto ainda que no Brasil a gente está começando a ter essa noção do que é sucessão familiar. As pessoas pensam que é simplesmente deixar um bando de dinheiro na conta, no banco, e que isso vai ser bom. Não, não é. Se você não construir durante o caminho, aquilo, como todo recurso, acaba. E a gente já viu 1000 histórias de 1000 famílias que eram riquíssimas há determinados anos atrás e hoje em dia não são mais. Sim, a sucessão não funcionou, os filhos gastaram. Entenderam que aquilo ali era uma fonte inesgotável e não é, entendeu? Então, assim, construção de patrimônio é isso. Você economiza quando você pode, muito. Economiza tempo, tem que ter essa coisa, despesa igual unha, né? Tem que estar sempre cortando. Então, é muito fácil você gerar novas despesas, difícil você cortar. Sim. Você tem um pouco da responsabilidade de entender o momento e, acredito eu, ter esses valores e ter essa preocupação para você passar para as outras gerações, para que elas possam perpetuar aquilo que você fez. Porque, senão... a última frase, eu gosto muito de frase, né? A última frase, que é o avô rico, pai nobre, neto pobre. Essa é a outra frase que acontece muito. E, infelizmente, essas histórias são muito tristes. Sim. Mas a gente vê todo mundo tem um amigo que é isso que aconteceu. Você acha que esse seria o principal erro do investidor brasileiro, essa questão da falha na sucessão familiar? Ou teria algum outro ponto? Não, eu acho que o investidor brasileiro ele tem um problema grave. O investidor brasileiro ele acompanha um negócio chamado CDI. E é complicado isso. E eu falo para todo mundo, CDI não gera riqueza. E o que gera riqueza, no seu ponto de vista? Gera riqueza você ter ativos, você construir ativos ao longo do tempo que possam performar de maneira que você tenha recomposição do capital com um ganho adicional. Por que eu falo que o CDI não gera riqueza? Muito simples. O CDI é a taxa de juros do Brasil de um dia. Como é que você pode querer que a taxa de juros do Brasil de um dia te garanta o que vai acontecer em 20 anos? Não vai resolver isso.
Então, o CDI ele tem várias variáveis que compõem o CDI hoje, podemos falar, além da inflação, o que está acontecendo com o fiscal, o que está acontecendo com o mundo, com o câmbio, se o consumo está mais alto, mais baixo. E isso, ele é um instrumento que você acaba usando para a política monetária. É para você enxugar e botar dinheiro na economia para isso. Você diminuir e aumentar o consumo, para você combater a inflação. Entendeu? Hoje a gente vive um CDI com uma taxa de juro real realmente extremamente alta, muito confortável, das mais altas que eu já tenha visto na minha vida. Eu já vi taxa de juros, vamos lá, voltando lá aos 40 anos atrás, eu já vi Brasil com inflação de 30% ao mês, era 3% ao dia. O que hoje é 0,00, era 3% ao dia. Nossa. E isso não gerava riqueza, isso gerava um negócio chamado efeito renda, é outra coisa. Falando mais de economia, assim, mas não é muito chato a economia. Você entendeu? Então, riqueza. Você comprar hoje um papel que renda IPCA mais 7% ao ano, em 10 anos, alguns clientes, quando eu falo, ele fala assim, tá, mas quanto vai ser? Eu falei, eu não sei, cara. Quanto vai ser, eu não sei. O que eu posso te garantir é que em 10 anos, o seu capital, ele dobra em termos reais. Isso gera riqueza. Se você souber usar, muita riqueza. Um investimento em renda variável, em empresas boas pagadoras de dividendos, ele também gera riqueza. Porque você está construindo uma empresa, ela vai crescendo, ganhando dinheiro, e você tem o fruto da empresa, que é o dividendo. Se a empresa é boa e gera lucro, o que ela paga para o acionista? Dividendos. Se você está ali... Então, assim, você tem várias coisas. Então, o problema do investidor brasileiro, primeiro, é essa fixação no CDI. Acho que não deveria ser tanto assim. A gente tem que falar em ganhos absolutos, como é que isso está se comportando frente a toda a economia. Segundo, essa questão. O investidor brasileiro é um investidor que fica muito preso na renda fixa. Todo mundo é conservador. Entendeu? E, às vezes... Nesse conservadorismo, faz coisas que a gente não acredita. E terceiro, por conseguinte, ele não é diversificado. Sim. E esse é o outro problema. E hoje você ainda tem uma questão. Hoje, eu sou da época que o dólar aparecia todo dia no Jornal Nacional. O dólar oficial e, por incrível que pareça, aparecia embaixo. Dólar paralelo. Então, eu lembro do dólar paralelo. Você tinha no jornal de maior circular do país. Eu lembro disso. Aparecia um negócio que era completamente um mercado paralelo. Era coisa de louco. Assim, você vê as coisas do Brasil são engraçadas. Mas você vê o seguinte, hoje isso não é possível. Você pode ter uma conta nos Estados Unidos. A gente tem lá no BTG as contas internacionais para os clientes. Se o cliente tiver muito dinheiro, ele tem um tipo de conta. Se ele tiver conta normal, como ele tem uma conta de investimento aqui, ele pode ter hoje investindo nos Estados Unidos em empresas como a Apple, como a Tesla, etc., que são empresas que a gente não tem aqui, mercados muitas vezes que a gente não tem aqui. E isso só é possível se você tem uma diversificação. Além de uma diversificação de investimento, você tem que ter uma diversificação geográfica. Entendeu? Então, assim, diversificação com uma assessoria, como é que eu vou dizer? Uma assessoria capaz de fazer isso para o cliente, é o que ele precisa para poder construir patrimônio. Senão, ele fica muito à mercê para onde o vento soprou. Soprou para favor dele, beleza. Se não soprou, é muito pior. E aí, assim, nós na Lifetime, com tudo que a gente apresenta e faz, nossa economista Marcela trazendo os insights que a gente vê lá na página, lá no Instagram, na Lifetime, o que a gente produz de documentação, de ensaio, relatório, para as pessoas terem esse aculturamento, o que a gente treina os bankers para cada dia eles terem um discurso melhor, mais afiado, mais atualizado para o mercado. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença para a construção do patrimônio. Entendeu? Porque não adianta você ganhar muito, precisa gastar menos do que ganha. Maravilha. Mas se você não aplicar aquilo direito, no longo prazo,
você perde dinheiro. Se você tiver uma diferença de 1% ao ano por uma má gestão do recurso, em 10 anos você tem 10% a menos do recurso que você poderia ter. Isso é muito dinheiro. Sim. E assim, vamos falar de 2026, né? Quais seriam assim, os primeiros passos que você entende como necessários para a estruturação de gestão patrimonial e gestão de investimentos para o cliente agora, em 2026? Primeira coisa, vamos fechar 25. Entender o que a gente fez certo, entender o que a gente fez de errado. No momento, com os dados que você tem, o que você precisa reforçar e o que você precisa entender o porquê que não... Vamos colocar assim, o porquê que às vezes as coisas não aconteceram. Quantas pessoas eu conheço que aproveitaram a alta da bolsa esse ano de 35%? Poucas. Sabe por quê? Porque chegou no final do ano passado, ali setembro, outubro, que foram meses péssimos, horríveis, de muita incerteza para a gente, os clientes, com certeza, ficaram preocupados. Alguns resolveram sair do mercado. E o início do ano não era uma leitura simples do que ia acontecer. Acho que ninguém esperava que chegasse em dezembro com uma bolsa subindo aí 30%, beirando aí 160 mil pontos. Então, dentro disso, e ela foi subindo até, foi janeiro até março, mais ou menos, estava indo muito bem. Aí em abril você começou a ter problema com o tarifaço do Trump, aquelas coisas todas, o mercado caiu, ficou aquela minha confusão, para onde vai, não sei o quê. E aí a partir dali ele foi subindo. Aí uma vez o cara me falou, e aí, então muitas pessoas nessa hora não entram no mercado, porque começa, subiu 5%, já subiu demais, aí sobe 10%. Putz, já subiu demais. Agora vou esperar cair. Aí sobe mais 10. Putz, no final subiu os 35. Invariavelmente ele compra quando chegar nos 30. Ou seja, compra na alta, quando deveria estar vendendo. Ou já devia ter comprado muito tempo. Aí o que acontece? Aí cai. Aí é óbvio, o negócio subiu 30%. Aconteceu alguma coisa que vai desencadear um tipo de realização por parte do mercado das pessoas que compraram lá atrás. Aí realiza, o cara, putz, fica nervoso. Aí eu escuto do cliente, eu sou muito ruim de bolsa, eu só perco dinheiro na bolsa. Por causa disso. Se você tiver uma diversificação, se você conseguir fazer isso, ficar dentro do teu portfólio de risco, etc., a chance de você ser bem-sucedido é muito melhor do que a chance se você simplesmente quer acertar uma tendência. Sim. Entendeu? Bolsa é um investimento focado em longo prazo, né? No dia a dia, você percebe claramente que a diversificação correta do cliente para ativos de longo prazo, de renda fixa e para a bolsa, permite com que ele, quando passa por esses momentos de crise, respire e tenha tranquilidade, porque foi feito de uma forma correta e ele não necessita daquele dinheiro no curto prazo. Isso, porque você tem 3 aplicações, Sim. Você tem a aplicação estrutural, você tem eu sempre falo o seguinte, você tem um dinheiro de curto prazo, que é o que você precisa para você trocar de carro, sei lá o que vai acontecer, para uma eventualidade. Emergência está ali. Esse ali não pode correr risco. Esse aí tudo bem. Esse eu deixo no CDI. Você pode ficar lá no CDI, tá tudo certo. Você tem um dinheiro de médio prazo, porque é alguma coisa que você imagina que você possa vir a precisar, então você não pode ficar com aquele recurso tão preso assim, mas te permite que você tenha um certo espaço para tentar um pouco mais de rentabilidade. E você tem um recurso de longo prazo. Esse oscila, esse tem volatilidade, esse vai ter hora que vai estar bom, vai ter hora que não vai estar tão bom, mas quando não tiver tão bom, se você tiver a nítida noção que aquele recurso você não vai usar, que aquele recurso é o seu legado, aquele recurso é a sua aposentadoria, fica muito mais fácil para você passar os períodos ruins, entendeu?
Então, assim, você me perguntar 2026, eu sei lá, 2026, eu espero um monte de coisa na minha cabeça, eu espero que a taxa de juros caia, eu espero que o dólar fique mais estável, eu espero que a bolsa continue subindo, que a gente consiga resolver alguns problemas Sim. com taxa de juros mais baixa, que as empresas possam se capitalizar mais, que elas tenham mais resultado. Eu sou um otimista. Temos que ser. No mercado financeiro, que a gente trabalha com isso, a gente não for otimista, coitado dos clientes, entendeu? Mas assim, você tem que ser um otimista com responsabilidade. Então, fazendo isso, como é que a gente faz? Eu não acredito em milagre, nem tem fórmula mágica. Tem 95% de transpiração e 5% de inspiração. E a transpiração, ela vem do dia a dia, da gente estudar, da gente fazer as coisas, da gente ter um método, um processo de investimento muito bem desenhado, com muitos profissionais. Não é o Luiz, não é a Emília, que é o gênio da lâmpada que traz isso. A gente trabalha com uma equipe multifuncional em volta da gente que vai nos dar muito input para que a gente possa levar para os clientes e transformar isso, sim, numa carteira vencedora, entendeu? No longo prazo, principalmente. Sim, sim. E de uma carteira que não é estática, né? De tempos em tempos, você precisa ali de toda essa inteligência conjunta para fazer alterações específicas. Mas, assim, voltando, hoje a gente tem uma expectativa para o ano que vem de início do ciclo de corte de taxa de juros. Estamos há mais ou menos 3 anos com a taxa alta, então a gente volta lá no CDI, ficou muito confortável para o investidor os retornos. E para quem ainda não fez, você acha que ainda há tempo de sentar, rever as carteiras? Me fala um pouquinho dessa expectativa. Ainda há tempo não, tem que fazer. É muito mais do que dá tempo. As pessoas têm que olhar e falar o seguinte, o que eu falei no início quando você me perguntou? Primeiro é sentar e falar o que a gente fez de errado, o que a gente não fez. Então, de repente, a pessoa vai chegar e falar assim, realmente eu fiquei 1 ano com uma exposição em renda variável muito baixa, abaixo do meu potencial, abaixo daquilo que eu poderia ter, se eu sou conservador, se eu sou moderado, se eu sou agressivo, etc. E eu tenho que dar uma ajustada nisso. Eu gosto de tudo sendo feito ao longo do caminho. Mas, para quem está mais atrasado, vai ter que fazer mais rápido. Para quem já está fazendo, pode continuar no seu pace, ali, na sua forma. Mas é fundamental ter essa hora, ter essa conversa, olhar o que tem para fazer. O ser humano ele tem uma dificuldade, todos nós temos, de admitir que está errado. A gente tem essa dificuldade. A gente estuda várias coisas. Você, que é um especialista em teoria comportamental, a gente sabe disso. As pessoas... a perda ela é muito mais dolorosa do que o ganho. Sim. A gente tem tendência a lembrar daquilo que nos fez mal, né? Do que a gente perdeu e não daquilo que a gente ganha ao longo do tempo. Então, às vezes eu converso com as pessoas, mas em 1910 a gente comprou bolsa e caiu. Realmente caiu. De lá para cá, o mercado estava 50 mil pontos, hoje está 160. O que você acha? Então, assim, não tem bola de cristal. Se tivesse bola de cristal, era mole. Entendeu? Sim. O que a gente tem, mais uma vez, é ali, tá ali olhando. E eu falo uma coisa também, meus clientes todos, que eu sempre falei para eles. Não transfere a sua responsabilidade para mim, não. Pô, não transfere, não. O dinheiro é seu. Eu tô aqui, eu sou explicadinho, né? Eu falo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas sabe por quê? Porque eu quero que as pessoas entendam o que elas estão fazendo. Não quero que elas acreditem. Eu não sou Messias. Eu erro. E erro muito. Qual é a diferença? A diferença, eu posso dizer, eu acerto mais do que eu erro. E quando eu erro, eu procuro errar pouco para poder acertar muito. Então, essas são... Não tem... Falar, não, tá 3 anos, as carteiras... Tem essa questão. Eu sou um cara que gosta de olhar para frente. Eu sou um cara que gosta de risco.
Entendeu? Porque sem risco, volto a dizer, para mim o CDI é um ativo estéril. Pode ter gente que discorda, mas para mim é. Então, se você falar, vai chegar para mim, não, quero que você aqui me arruma um CDI bom para botar esse dinheiro. Falar, fica onde você tá, fica lá bonitinho, eu te ajudo. Não tem problema nenhum, não. Mas, cara, não é para isso que eu estudei, não é isso que eu acredito. Entendeu? Não é isso que eu acredito, é muito mais do que estudo, é muito mais. Não é algo que eu acredite, eu acredito exatamente nisso, diversificação estrutural, que você tem que ter divisão dos recursos, que você tem que buscar tá sempre atualizado do que está acontecendo. Então, assim, não vou nem entrar nos temas mais complexos ou mais, como é que eu vou dizer, mais como é que a gente fala? Quando a pessoa mais conturbados, cripto, essas coisas, assim, eu respeito. Mas eu tenho minha opinião particular. Mas se um cliente chegar para mim e falar o que é que você acha disso, disso e disso em relação a criptoativo? Porque criptomoeda não dá para chamar, né? Mas criptoativo a gente chama, entendeu? Eu vou dar a minha opinião, entendeu? Mas não necessariamente seja a minha opinião que está correta. Agora, monta para mim uma posição em criptoativo. Eu vou montar e chegar. Tá aqui. Você quer? É isso. Maravilha. Mais uma vez, como é que chama isso? Call de dono. Não escapa, cara. Não escapa. E me fala uma coisa. A Lifetime hoje ela está espalhada nos principais estados do Brasil, Está né? no Brasil inteiro, né? Mas, todas as regiões do Brasil. sim, todas as regiões do país nós temos escritórios físicos, né? Próprios. E o pessoal do Rio de Janeiro, se quiser continuar o papo com o Luiz, com o profissional, onde que a gente te acha no Rio de Janeiro? Eu me acho ali no Leblon, normalmente. Não, mas a gente tem... Coração do Rio. Ali, a gente está ali sempre. Estamos no Leblon, estamos aqui em Niterói. É muito importante a gente dizer. A gente tem hoje um escritório aqui em Niterói, você, Emília, fica muito aqui, temos a Priscila também, que fica aqui. A gente acredita que é um local pouco explorado pelo mercado financeiro como um todo, então acho muito importante. Você é melhor do que eu nisso. Nas redes sociais, a gente tem lá a Lifetime, dá fácil, bem me achar fácil, não é muito difícil, não. Mas, assim, a equipe inteira da Lifetime, da qual nós fazemos parte, está sempre super alinhada e super disponível para ajudar quem for precisar, quem quiser. Só entrar em contato que a gente vai atrás, a gente vai onde for. É isso aí. E para encerrar, um papo muito bom para falar da nossa empresa, né, das nossas expectativas. Muito bom. Que mensagem assim que você quer deixar para os investidores, para as pessoas que se interessam pelo tema de gestão patrimonial? Primeiro, não vamos desistir, né? Não adianta desistir. Eu acho que a gente tem... Isso é muito importante. A gente está num momento, num fim de ano, que foi bom para os ativos, foi bom, perto do que vinham sendo, né? Com todos os problemas, as incertezas que a gente tem para o ano que vem, temos que tomar decisões em virtude disso, ao longo do caminho. Mas acho que a gente não pode esmorecer, achar que tudo vai acabar. Não vai acabar, gente. O Brasil não acabou em 80, não acabou em 90, não acabou em 2000. E não vai acabar. Mas acabou várias vezes e estamos aqui. Estamos em pé, então vamos embora. Vamos olhar isso aí. Mais uma vez, sentar é uma hora importante. Eu acho que a gente está em mais um momento meio pivotal ali, que a gente tem que sentar, olhar o que foi feito, olhar em que pé que a gente está, repensar o que vai ser daqui para frente e assumir a nossa parcela de risco para vir para o próximo ciclo, que eu não sei qual vai ser, não sei o que vai acontecer no final do ano, não sei o que vai acontecer em outubro e o quanto que vai acontecer. A eleição, assim, ela não pode ser um fator para congelar as pessoas, entendeu? Ela é mais um fato. Como tem outros aí acontecendo, que se a gente for congelar toda hora que tem um problema, ferrou, a gente não sai do lugar, né? Então, acho que é isso. Assim, a mensagem é essa. Vamos embora. 2026 está chegando.
Desejar um bom Natal, feliz ano novo para todo mundo, que a gente não tenha muito problema aí nessa passagem de ano. E 2026 estamos aí, a Lifetime está aí. E vamos seguir dessa forma, e eu acredito que a gente vai ter um ano difícil, um ano desafiador, mais uma vez, mas com um pouco de consciência e tranquilidade, a gente consegue passar esse período de uma forma muito, muito boa. E aí, chegar no final do ano que vem, a gente volta. Eu volto no final do ano que vem pra gente ver como é que foi. Né? É isso aí. Obrigado, Obrigada. Emília. Eu que te agradeço. Muito obrigada pela Segunda-feira, parceria. estamos lá juntos. Isso aí. Obrigado.